A maior feira de comércio exterior e movimentação de cargas da América do Sul termina agora à noite. A 23ª edição da Intermodal South America acontece em São Paulo. 45 mil visitantes em 3 dias de evento, 600 expositores de 26 países. Esta é a Intermodal. O objetivo desse ano é discutir soluções para os gargalos logísticos no país. As autoridades nacionais e internacionais mais importantes do segmento participaram do encontro. Estandes foram montados para apresentar o portfólio dos grandes terminais portuários do país. Entre as novidades está este óculos de realidade virtual. Com ele, o visitante pôde fazer um passeio pelo Porto do Futuro. Para falar mais sobre a 23ª edição da Intermodal, nós recebemos o comentarista portuário Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, prazer em reencontrá-lo. Você chegou a usar aquele óculos virtual lá na feira, Maxwell, ou não? Como é que é esse Porto do Futuro em realidade virtual? Inicialmente, Irineu, é sempre bom estar aqui para tratar de assuntos tão importantes quanto ao Porto de Santos e os portos do Brasil. Em relação à questão do óculos virtual, é uma ferramenta utilizada na feira para que pudesse dar a todos os visitantes aí uma visibilidade do que é um porto proposto aí num futuro não muito distante. Mas eu acho que independente disso tudo, eu acho que o Porto do Futuro é o porto que possa ter a melhor relação entre porto, cidade e sociedade. O quão mais próximo tiverem todos esses atores, Irineu, melhor será o porto no nosso futuro. A feira serviu para aumentar a relação internacional do Brasil com outras cidades, como por exemplo com outros países, Bélgica, Portugal. No que esse contato pode favorecer aqui o nosso país, Maxwell? Irineu, inicialmente, no ano passado, nós percebemos claramente uma queda bastante brusca na participação de inúmeros atores e players do segmento portuário nesta própria feira intermodal. Este ano, uma das grandes diferenças, eu acho que você fez uma excelente colocação, foi a participação de atores novos internacionais. Você mencionou aí a Espanha, mas nós também percebemos aí o Panamá presente, portos da Inglaterra presente, portos também da África presente nessa feira, dentre outros países. Que não participavam antes, Max? Que não participavam e que demonstram aí o interesse novamente do capital internacional dentro dos portos brasileiros. O que isso significa especificamente, Max? Significa um retorno... Está havendo uma mudança já em relação à economia do país, a visão, pelo menos de quem está lá fora em relação a nós? Não tenha dúvida, Irineu. E não só isso, o Caderno Regional também me colocou para trabalhar na própria Intermodal e nós percebemos aí em relação às entrevistas que foram realizadas, e nós vamos colocar isso aqui no Caderno Regional, o retorno da confiabilidade. Então a gente percebe que o empresariado não só nacional, mas também o empresariado internacional vem aos poucos e aos passos curtos retomando toda a confiabilidade no mercado portuário brasileiro, o que é bastante importante. Isto demonstra aí que num espaço não muito distante nós vamos estar retomando todo esse processo econômico e principalmente de recuperação desse segmento portuário, Irineu. Gargalos logísticos, Maxwell, que é um assunto recorrente aqui no nosso bate-papo semanal. Alguma novidade em relação a isso? Essa também foi uma preocupação lá na Intermodal? Irineu, eu tenho que dar ao crédito a quem merece o crédito. E eu posso te afirmar que a Santa Cecília TV, não só aqui no Caderno Regional, mas também em outros programas, vem debatendo esse assunto dos problemas que nós temos aí em relação aos gargalos logísticos. E nós percebemos também na feira que esta pauta é uma pauta que foi tratada com total responsabilidade por todos os atores lá presentes. Nós estivemos aí com presidentes de companhias não só aqui do Porto de Santos, mas também de outros portos do Brasil, e nós percebemos que esta agenda relacionada aos gargalos que nós temos logísticos nos portos do Brasil é uma agenda primária. As pessoas estão se preocupando com isso e eu espero, Irineu, honestamente, que a gente consiga, num espaço curto de tempo, vencer este problema que a gente tem nos portos brasileiros. Outra preocupação que está sempre em pauta é a segurança, não é, Marcos? Alguma solução, alguma novidade também em relação a isso, a segurança? Nós vimos aí empresas lançando equipamentos para fazer controle, por exemplo, de containers reefers. Nós sabemos aí a dificuldade monstruosa de disponibilidade deste equipamento no segmento
departamento portuário e fazer o controle, principalmente do posicionamento desses containers aí mundialmente. Isso não é só uma condição pontual de um porto brasileiro ou um porto da América Latina, mas de portos do mundo. É uma tecnologia que vai contribuir também ao crescimento deste segmento. Aquela aulinha de sempre agora, container reefer é traduzindo... Container reefer é como se fosse aquela grande geladeira, né? Então você vai condicionar dentro desses containers produtos que tenham vida curta, que precisam de refrigeração para que eles possam manter aí a vida útil dos produtos, né? Os commodities como carne, laranja, frutas e assim sucessivamente. Bom, o ministro Maurício Quintela antecipou a vontade do governo em leiloar ainda esse ano, né, Max, 3 malhas ferroviárias, que é um assunto que a gente já também abordou aqui, né, malha ferroviária. Essa medida sai do papel? Qual é a importância dessa medida, se ela acontecer? Né? Esse foi um dos pontos que nós discutimos. Eu acho que o ministro também anda assistindo bastante o Caderno Regional, por estar colocando aí assuntos tão importantes na pauta do governo federal. E esta questão da ferrovia não é só uma questão de concessão também. Nós precisamos nos preocupar com áreas de transbordo. Nós temos aí toda a malha ferroviária chegando aos portos brasileiros, mas nós precisamos tratar a questão de prioridade, Irineu. Não adianta eu ter inúmeros trens chegando, sendo que eu não tenha a capacidade de absorção e priorizar efetivamente aquelas locomotivas e aqueles trens que tenham o acesso necessário ao porto em virtude dos navios atracados. Porque senão nós vamos voltar ao mesmo problema logístico, não mais rodoviário agora, mas pela questão ferroviária. Então os investimentos eles precisam ser um pouco melhor planejados. Se assim acontecerem, eu acho que a gente está num processo evolutivo. Não dá para tentar solucionar um problema e criar um problema novo, não é, Max? Não tenha dúvida. E uma das pautas que nós debatemos também bastante na Intermodal em relação ao Brasil, por incrível que pareça, a gente primeiro pensa em construir os terminais para depois construir a infraestrutura para chegar nos terminais. Nós já mostramos aqui no Caderno Regional, Maasvlakte Plaza em Rotterdam, que é um centro logístico criado inicialmente para que depois fosse dada a concessão para todos os terminais. É isso que a gente precisa pensar um pouco para poder balancear e não criar tantos impactos como nós temos hoje nos portos. Bom, você já citou aí, né, Max? Você foi até a feira e também conversou com algumas autoridades sobre o evento e a situação do mercado. Vamos conferir. Nosso mercado tem sofrido bastante, né? Essa crise tem atrapalhado bastante e atrasou bem os negócios. A gente tem trabalhado aí estamos trabalhando para recuperar esse cenário. Não está sendo um ano fácil, mas estamos recuperando. Já apresenta uma melhora, alguns contratos em andamentos. Não posso dizer que possa garantir 100% aí dos negócios, de uma melhora, mas perante a 2015, 2016, 2017 agora no primeiro trimestre já apresenta uma melhora comparando nos últimos 3 anos. Como é que está o planejamento e os focos voltados aí para o incremento operacional para o Porto de Santos a partir desse ano? Olha, nós estamos cada vez mais querendo modernizar, principalmente atuando nos acessos do porto, tanto nos acessos terrestres quanto nos acessos marítimos. O programa lá do Portolog é um projeto muito importante para a gente conseguir o quê? Maior eficiência, menos tempo de espera e realmente uma maior eficiência ao longo de toda a cadeia logística para reduzir cada vez mais o tempo de espera e congestionamentos na chegada de Santos. E encerrando esse especial aqui da Intermodal, diretamente para o Caderno Regional, vou finalizar com Antônio Pássaro, presidente da BTP, Brasil Terminal Portuário. Pássaro, qual é a importância da participação dos terminais numa feira tão grandiosa quanto esta que é a Intermodal? Eu acho que é essencial. A gente tem que mostrar a cara, demonstrar ao público onde que a gente está, o que quer fazer, qual é o caminho do futuro. Então é essencial que a gente esteja aí presente e falar com os nossos clientes diretamente, novas ideias, tentar descobrir novos caminhos conjuntamente com eles. Bom, Maxwell, você estava comentando comigo, né, enquanto a gente assistia a matéria, que há uma mudança no discurso, né? Há um certo otimismo em relação à mudança da economia no Brasil, uma melhora da economia no Brasil. Lineu, a gente percebeu aí na matéria que foi realizada na Intermodal que o discurso vem mudando. A confiabilidade ela vem retornando, mas Irineu, ainda falta um ponto.
nós precisamos preocuparmos com a questão da estabilidade jurídica. Isto é um fator que gera um pouco de desconforto ainda no empresariado de forma generalizada. E a gente precisa fazer com que esta questão da estabilidade jurídica acompanhe necessariamente toda esta confiabilidade que a gente vem retomando a passos curtos. Se a gente conseguir colocar essas duas condições no eixo, eu quero crer que num espaço curto de tempo, Irineu, a gente possa, e aí eu vou fazer uma aspas nisso, a gente pode tratar disso um pouquinho mais para frente, retomar com a mesma velocidade que a gente caiu. A gente percebe que o interesse internacional no Brasil, principalmente após esta feira, ele vem se demonstrando bastante eloquente. Então, está na hora da gente tratar dessa questão também da estabilidade jurídica. Essa é uma feira de negócios também, Maxwell? Não só negócios, mas principalmente de atuação de atores, não só nacionais e internacionais. É uma grande oportunidade, principalmente pelo Brasil ter aí dimensões continentais, de você se aproximar de terminais do Nordeste do país, de terminais do Norte do país, do Sul do país, entre outros terminais internacionais. Uma boa maneira também de se fazer contatos também, então. Eu sempre costumo dizer, Irineu, que Porto ele tem uma grandiosidade monstruosa, mas apesar de toda a grandiosidade, ele é um mercado pequeno. Percebe que é um contraponto, mas é uma grande realidade. Para você trabalhar em Porto, para você entender de Porto, necessariamente você precisa ser especialista em Porto. Para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho da importância de uma TV regional como a Santa Cecília participar e acompanhar lá de perto essa feira intermodal. Irineu, nós temos aqui o maior porto da América Latina e o papel da Santa Cecília em relação à questão do porto é um papel que vem sendo desenvolvido de forma extremamente diferente em relação a todos os meios de comunicação. Posso afirmar isto porque a gente tem acesso a todos esses meios e a gente percebe que o que vem sendo desenvolvido hoje pela Santa Cecília TV, honestamente falando, é algo inédito, Irineu.